Bom dia, vamos apresentar um trabalho solicitado pelo professor Afonso, da disciplina de História. Meu grupo é formado por Brena, Isa, Yasmin e Kerlin, e a gente vai falar sobre ludismo e cartismo. O ludismo foi um movimento sindical e político que surgiu na Inglaterra no final do século XVIII e início do século XIX. Foi um dos primeiros movimentos operários modernos e foi liderado por trabalhadores industriais que lutavam por melhores condições de trabalho e pelo fim das explorações dos trabalhadores. Se caracterizou pela luta pelo fim do trabalho infantil, pelo direito de greve e pelo estabelecimento de um salário mínimo. A destruição de maquinária industrial pelos luditas foi um fenômeno comum durante a Revolução Industrial na Inglaterra e foi condenado pelas autoridades e pelos empresários da época. No entanto, os luditas continuaram a utilizar essa tática como forma de protesto e resistência às mudanças sociais e econômicas da época. O ludismo foi um movimento operário que surgiu na Inglaterra no século XVIII, como uma resposta à industrialização e às condições de trabalho precárias que os operários enfrentavam. As principais causas do ludismo foram: 1. A industrialização. A Revolução Industrial trouxe muitas mudanças para a Inglaterra, incluindo a substituição do trabalho manual por máquinas, o que resultou em muitos trabalhadores perdendo seus empregos. 2. A falta de direitos trabalhistas. Na época, os operários não tinham quase nenhum direito trabalhista e eram submetidos a condições de trabalho muito duras. 3. A falta de representação política. Os operários não eram representados na política e não tinham voz nas decisões que afetavam suas vidas. 4. A desigualdade econômica. A industrialização também trouxe uma grande desigualdade econômica, com os ricos ficando cada vez mais ricos e os pobres ficando cada vez mais pobres. 5. O descontentamento popular. Havia um grande descontentamento entre a população, principalmente entre os operários, devido às condições de vida e trabalho precárias. O ludismo foi uma forma de os operários se manifestarem e lutarem pelos seus direitos. Fim do ludismo. O ludismo foi um movimento operário britânico do século XVIII, que lutava pelo fim do trabalho infantil e pelo direito de associação sindical. O movimento foi liderado pelo sindicalista William Cobbett e ficou conhecido pelo uso de táticas violentas, como a destruição de máquinas industriais, para atingir seus objetivos. O ludismo alcançou o auge de sua influência no final do século XVIII e início do século XIX, mas começou a declinar após o fracasso da Revolta de Puteoli, em 1819, quando um grande protesto foi brutalmente reprimido pela cavalaria britânica. O ludismo continuou a existir até meados do século XIX, mas perdeu muito de sua força e influência. O movimento foi substituído por outras formas de luta operária, como o movimento chartista, que lutou pelo direito do voto universal. Hoje em dia, o ludismo é lembrado como um importante movimento histórico, que lutou pelos direitos dos trabalhadores. O cartismo foi um movimento político e social que surgiu no Reino Unido entre os séculos XVIII e XIX e entre os anos de 1838 e 1848. O cartismo foi liderado pelo político e ativista William Lovett e buscava reformas políticas e sociais para melhorar as condições de vida dos trabalhadores. O cartismo ele defendia o sufrágio universal, a reforma da lei eleitoral, a reforma da educação e a reforma do sistema legal. O cartismo ele foi responsável por muitas das reformas políticas e sociais que ocorreram no Reino Unido no século XIX, incluindo o aumento do sufrágio universal e a reforma da lei eleitoral, e também foi um precursor do socialismo e do trabalhismo do Reino Unido. Causas do cartismo. Os cartistas lutavam pelo direito ao voto universal para os homens e pelo fim da corrupção política e pelo aumento dos direitos dos trabalhadores. As principais causas do cartismo incluem desigualdade social. No Reino Unido, no século XIX, havia uma grande desigualdade social entre os ricos e os pobres. Corrupção política. A corrupção política era amplamente disseminada no Reino Unido no século XIX.
E os cartistas lutavam pelo fim da corrupção e pelo estabelecimento de uma democracia mais transparente e honesta.